E aí, gente, tudo bom? Vocês acharam que eu ia ficar sem lançamentos da semana, mas não. Estou aqui para representar o Dois Quadrinhos, que é claro que você eu vou representar, mas enfim, eu estou aqui para manter o Dois Quadrinhos em dia. Então é domingo, eu sei que domingo geralmente seria o Dois Quadrinhos News, mas trocamos para lançamentos da semana para ter vídeo. Bom, primeiro de tudo, estou aqui com o lançamento da Bienal do Livro, que é o Chico Bento Viola, do Orlandelli. Você sabe o quanto eu sou apaixonado por esse autor, inclusive ele está ali no Artzel, daqui a pouco eu vou dar uma tietada nele. Então, aqui na história, primeiro de tudo, espero que você tenha feito um favor a si mesmo e tenha lido Chico Bento Arvorada, que foi a primeira gráfica MSP do Orlandelli em 2017, depois ele lançou a sequência em 2021, então temos a terceira história com o Viola, onde Chico Bento ele descobre a existência de um avô que ele não conhecia e que foi um grande violeiro. E ele acaba herdando então a viola, que curiosamente tem duas cordas. Expectativas? Gente, estou pronto para me emocionar. É Orlandelli, o cara é um gênio. Agora a gente vai para um lançamento que não está aqui na Bienal, mas está chegando para os leitores, inclusive eu, que fiz a pré-venda, que é Superman Problemas no Paraíso. Você tá com saudade do Superboy de jaquetinha? Para quem não sabe, esse personagem ele apareceu do nada em 1993, logo depois da morte do Superman, e ele foi um dos 4 personagens que vão substituir o Homem de Aço, né, naquele período conturbado. Ele tem esse visual marcante com a sua jaquetinha, né? Ele parece um Superboy mais punk, mais, sei lá, aquele adolescente rebelde, com aquele cabelo que, sei lá, parece Peaky Blinders, o estilo Peaky Blinders antes de estar na moda. Esse encadenado da Panini tem as 11 primeiras edições, o roteiro é do Cal Kessel e os desenhos são do Tom Grummett. Segundo, vamos lá, o nosso redator, que já leu essas tramas, são simples, histórias simples, mas legais, bem feitinhas, sem muita inventice dos anos 90. E sim, a Panini segue escavando ao máximo, né, os quadrinhos noventistas, o que eu acho legal, tá? É um período que, sei lá, da minha infância, então é bacana. Um parênteses aqui antes de fechar. Esse Superboy, ele não é o Clark mais novo, não. Ele a origem dele, na verdade, é um mistério e permaneceu um mistério por algum tempo. Agora a gente vai para o selo HQ para Todos da Conrad com Minotauro e outras histórias, gibi barato. E não é só gibi barato, é Laerte em formato mais simples, básico. São histórias que saíram ali entre os anos 80 e 90 nas revistas Piratas do Tietê e Circo. Tem já um tempinho que a Conrad publicou A Insustentável Leveza do Ser, então é a segunda publicação nesse selo da Laerte e, gente, recomendo, não só recomendo para você ler, mas é um selo legal para dar de presente. Especificamente essa publicação tem 4 histórias, são elas Minotauro, documento original, moto e episódio final. E o interessante aqui é que a Laerte geralmente trabalha com tiras. Aqui foram alguns dos poucos momentos que ela acabou fazendo histórias mais longas. Agora a gente vai para aquele momento aqui no Dois Quadrinhos que sempre acontece, não tem como fugir, que é falar de Mark Millar, porque essa semana, nos lançamentos gringos, tem Superman Adventures, que é basicamente um tijolo publicado pela DC, que vai reunir histórias que, vamos dizer assim, expandir o universo da série animada do Superman dos anos 90. E o interessante aqui, primeiro, tá? Quando eu digo expandir, é que não são adaptações do desenho da série de TV clássica. E o interessante aqui são os nomes envolvidos. A primeira história e mais alguns especiais tem Paul Dini, que era, enfim, um dos manda-chuvas da série animada do Batman. Ao mesmo tempo tem Scott McCloud, sim, o cara do Desvendando Quadrinhos, tem o Mark Evanier, criador do Gru, e aí depois vai ter algumas histórias do Mark Millar, mas assim, o grosso do Mark Millar está concentrado no que deve ser o segundo compendium. Gente, eu tô maluco para comprar isso, é um dos poucos quadrinhos que eu acho que a Panini ainda não recuperou, porque é uma fase do Mark Millar muito elogiada, e ele era nessa época, né, em começo de carreira, ele já era um garoto ousado. Tem uma história em especial que ele conta 22 histórias, é uma edição onde ele conta 22 histórias em 22 páginas. Outra curiosidade é que tem brasileiro trabalhando no quadrinho, que é o Aluir Amâncio, ele faz parte das histórias. Na sequência, tem algo que eu quero muito ler e que eu acho que provavelmente a Panini vai publicar. Ela já está lançando, né, esse Universo 2099, é lançamento do mercado norte-americano, que é Quarteto Fantástico / Doutor Destino 2099 Omnibus. Então, aqui tem 2 séries completas, a do Doutor Destino e a do Quarteto, e para quem não está sabendo, o Universo 2099, ele começa com alguns títulos e entre eles tem um título de vilão. Sim, o Doutor Destino foi um dos primeiros quadrinhos do Universo 2099, e o interessante é que não era uma versão de 2099 desse personagem. Na verdade, era o destino do século XX transportado para esse século XXI. Os roteiros começam com o John Francis Moore e os desenhos do Pat
Broderick. Espero ter pronunciado corretamente. Porém, o quadrinho ganha atração e tem um salto de qualidade quando entra outro roteirista iniciante, veja só, assim como o Mark Millar lá no Superman Adventures, nesse caso o Warren Ellis, que coloca o Destino como ditador dos Estados Unidos. Gente, espero que venha pra cá. O legal também é que tem então toda essa série do quarteto que, ok, não era muito aclamada, já era mais o fim do universo 2099, mas também se relaciona ali com as tramas do Doutor Destino. Para terminar, a gente vai para Panini Itália, e é legal a gente falar de Panini Itália, porque às vezes a gente consegue trazer uns spoilers do que a Panini Brasil vai lançar, que muitas vezes eles se baseiam, né, na programação da Itália, que é o Dial 8, que pelo que a gente pesquisou, é um título inédito no Brasil e que tem brasileiro. Pô, Matheus Santuloco, gente. Matheus Santuloco é um monstro, inclusive é de Porto Alegre, né, é da minha cidade, e eu fico meio assim, pô, o cara é um gigante e sai pouca coisa dele. Agora o Pipoca tá lançando Tartarugas Ninja, que me deixa muito feliz, mas eu queria ler esse Dial 8. Vamos lá. Para quem não tá sabendo, esse quadrinho é uma repaginada de um conceito dos anos 60, que é o Disque H e Chame Seu Herói, ou Disque Herói, né, que seria especificamente uma sigla. Vai falar sobre um moleque que ele encontra um telefone numa caverna e quando ele disca um número, ele ganha um superpoder diferente. Tipo, ele vira um herói diferente dependendo do número que ele disca no telefone. É um conceito que sempre foi meio secundário dentro da história da DC. Chegou a ter uma série ali nos anos 2000, essa série em especial, que a Panini Itália está publicando. Pega a fase ali dos 952, entre 2012 e 2013, e o roteirista é o China Melville, que é um cara conhecido da ficção científica, e como eu falei, Matheus Santuloco desenhando. Estamos falando de um quadrinho que na época que foi publicado foi bem falado, teve capa do Brian Bolland, veja só, e durou 15 edições, então daria para a Panini Brasil publicar. Galera, chegou o momento de falar das rapidinhas. Primeiro tem Vingadores edição número 19, que é a revista mensal, Saga do Lanterna Verde, número 3, né, o volume 3 da sequência, tem a Saga do Homem-Aranha, também volume 3, Spawn, volume 6, Grandes Heróis DC 952, com Lanterna Verde ao fim, tem o Star Wars Visions, que eu tô bem afim de pegar, porque tem Pete Momoko, Fábulas edição de luxo, volume 16, esse volume é inédito para quem acompanhou a publicação anterior da Panini. Tem o Orgulho DC 2025, DC vs Sonic, veja só, esse eu já vi na Panini Point, é um gibizinho pequenininho, tamanho menor, por R$ 9,90. Da Pipoca e Nanquim tem PTSD Radio volume 2, a Quadrinhos na Companhia lança o terceiro volume de Sapiens. A editora Mino está publicando Reckless, O Fantasma em Você. Partindo para as rapidinhas gringas, tem o último volume de Aliens vs Vingadores. Essa minissérie está sensacional. Ao mesmo tempo, tem Bring On The Bad Guys, que é uma série de especiais de vilões da Marvel. Aí vai ter Mephisto, Lanterna Verde, Loki, Duende Verde e Lanterna Verde, nada a ver. Copra, veja só, você achava que Copra tinha acabado? Não, o quadrinho está chegando agora, na edição número 50, talvez seja o final da série, eu ainda não sei. Tem edição de bolso de Greg Rucka e J.H. Williams na Batwoman. Gente, isso é muito bom. Fortíssima recomendação, o desenho é absurdo, a personagem é maravilhosa, então tente dar uma lida. Partindo para Panini Itália, tem Superman pro alto e avante, Tom King e Andy Kubert, numa edição de bolso, alô Panini Brasil. Para terminar, tem um quadrinho que a gente só vai colocar no programa por causa da capa, porque os franceses eles têm uma habilidade mística para fazer capas bonitas, que é o Superman As Quatro Estações. Gente, boa semana para todo mundo. Sei que o canal está um pouco mais parado por conta da Bienal, mas é importante para o canal vir nesses eventos. Eu fiquei honrado com o convite. Também é legal sair um pouco da bolha, né? Ir para esses eventos literários, né? Sair um pouco do padrão dos quadrinhos. Então eu estou aprendendo bastante, tá bom? Boa semana para todo mundo.